Graças a Deus, meus irmãos, tudo bom? Aqui é o Sabino. Vamos seguir então a nossa leitura. Nós estamos no Evangelho de João, capítulo de número 8. Eu vou voltar aqui no versículo de número 23, tá? Jesus está ensinando as pessoas a respeito da salvação. E aqui em cima ele fala que o tempo era breve de oportunidade para essas pessoas. Então aqui ele continua: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima, vocês são deste mundo e eu não sou deste mundo. Eu disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados, tá? Aqui então, o que nós podemos entender? Olha, basicamente é que a expressão quando Jesus diz aqui, olha, vocês são daqui de baixo e aqui, ó, vocês são daqui de baixo e eu sou lá de cima, vocês são deste mundo e eu não sou deste mundo, ela aqui já é autoexplicativa, tá? Aqui você não precisa de muita explicação para isso. Basicamente ele está dizendo, olha, pensamento de vocês, a vida de vocês, a preocupação de vocês são com as coisas terrenas, tá? E a minha preocupação ou a minha vontade está relacionada com aquilo que é do alto, tá? Isso, ao mesmo tempo, nos leva, então, como cristãos, a lembrar agora, por exemplo, nesse momento, onde que deve estar o meu pensamento? Onde que deve estar a minha ambição? Onde que deve estar o meu tesouro? Deve estar lá em cima, tá? Deve estar no mundo? Não. Deve ser deste mundo? Não. Ou seja, o meu pensamento deve estar lá em cima, do alto, tá? A palavra de Deus diz para poder pensar o tempo todo nas coisas do alto, tá? Colossenses. Então veja bem, um simples texto, você pode parar para pensar agora e refletir na sua vida. Se você, por exemplo, chegou nesse vídeo com alguma preocupação com relação às coisas deste mundo. Talvez as questões deste mundo estão acabando com a sua paz. E aí você pode parar para pensar e falar, peraí, se Jesus está dizendo que ele é lá de cima, e eu, como cristão, a Bíblia diz que eu tenho a mente de Cristo, onde deve estar o meu pensamento? Em cima, na parte de cima, no alto, tá? A Bíblia diz que todo dom perfeito vem do Pai das luzes, vem do alto, tá bom? A Bíblia diz, por exemplo, para nós ajuntarmos tesouro na terra ou no céu? No céu. Por quê? Porque no céu traça e ferrugem não corrompem, não corrói. Então, aprenda isso aqui com Jesus. Nós não somos daqui também. E ele diz, vocês não são desse mundo. Eles não são desse mundo, tá? João capítulo de número 17. Pai, eu oro, tá? Não para que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Tá bom? Então, ou seja, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Beleza? Veja então que aqui ele vai dizer, olha, eu disse que vocês morrerão em seus pecados. Ele disse aonde? Aqui, ó, morrerão em seus pecados, tá? Em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou. Então, qual que é a forma, então, de não morrer nos pecados? Se não crer que ele diz, né, eu sou. Essa expressão é interessante, você vai ver que ela está aqui com E maiúsculo e o sou maiúsculo, tá bom? Essa expressão aqui, ela realmente vai demonstrar o que? Não é que eu existo, tá? Não é que ele está se afirmando, mas ele está dizendo, olha, isso aqui eu sou autossuficiente. Eu não sou filho da Maria, eu não sou filho do José, eu não sou filho de João, ou seja, eu sou autossuficiente, tá? Ou seja, Deus, a sua essência está nele mesmo, tá? A sua existência, tá? Não vou dizer existência, mas ele é Deus por causa dele mesmo, tá? Sua autossuficiência, tá bom? Ele é Deus. Essa expressão você vai ver, por exemplo, lá em Êxodo capítulo de número 3, quando nós temos Deus conversando com Moisés, e aí ele fala, tá, mas quem eu vou dizer que me enviou? Quem eu vou dizer que falou comigo? Vai lá e diga que eu sou, te enviou, tá bom? Então essa expressão aparece aqui mostrando a divindade de Cristo, dizendo, olha, eu sou. Então, para que eu não morra em meus pecados, eu preciso, então, crer que Jesus é Deus. Eu preciso crer que Ele é o Salvador, que Ele é suficiente, que Ele é o meu Senhor.
Vamos lá então. Uma coisa que você vai entender aqui, eu já falei isso aqui em outros vídeos, mas basicamente eu disse que vocês morrerão em seus pecados. Então, essa aqui, naturalmente, é o destino de todos os homens, tá? Todos os homens. Nem que o homem faça todo o esforço do mundo, ele vai conseguir se livrar disso aqui, tá? Onde que está, então, o livramento para o homem? Se vocês crerem que eu sou, tá? De fato, se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Então, a salvação do homem, tá? Está aqui, ó. Crê, tá? Crê. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, tá bom? E o que significa o justo viver pela fé? É ficar recebendo bênçãos, prosperidade? Não, o justo viver pela fé é crendo que Jesus é o Salvador, tá? Então, o ponto de salvação do homem, tá? De libertação dos pecados, não morrer em seus pecados, é crer, tá? E aí que desemboca a doutrina que nós chamamos a doutrina da justificação, que está dentro também da doutrina da salvação, tá? Que sempre vai falar, olha, o homem, se você for olhar para o homem naturalmente ele é pecado. Aqui está a natureza de todo o mal da humanidade. O homem pecou, entrou medo, doença, entrou destruição, entrou inimizade, morte, vai lembrar de Caim e Abel, tudo vai entrando ao mundo por causa do pecado. Então, a forma então do homem se livrar dessa maldição do pecado é crendo que ele foi substituído por Jesus, tá? Que Jesus é que o substituiu. Ah, tem outra forma então do homem ser salvo? Não, tá? Não tem outra forma, porque nenhum outro nome há salvação debaixo do céu a não ser o de Jesus. Então o homem precisa continuar crendo que Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Então eu preciso levar os meus pecados comigo para a sepultura? De forma nenhuma. Eu preciso morrer em meus pecados? De forma nenhuma. Porque alguém morreu em meus pecados. Eu já falei isso algumas vezes, mas você vai se lembrar. Por exemplo, quando João diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá? Em João capítulo de número 1. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro, nós já falamos, ele era usado como substituto, tá? Na cerimônia de purificação anual do povo de Israel. O que significava isso? Para Deus não derramar o sangue do homem, ele estava dizendo, olha, um sangue precisa ser derramado. E esse sangue é o sangue do cordeiro, de um animal perfeito, imaculado. E nesse caso era o sangue de um cordeiro, tá? De um animal, morria para substituir o sangue que seria derramado do homem por causa dos seus pecados, tá? Então, nesse caso, Jesus, ele cumpre, então, esse sacrifício perfeito, tá? Então, quando ele diz, olha, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí João 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então a base da salvação está no crer, tá? Se você tá me ouvindo, essa daqui é a principal ou uma das principais doutrinas do cristianismo, tá? Se não a principal, que é o quê? É crer, tá? É crer que Jesus Cristo, ele morreu pelos nossos pecados. Então você não precisa morrer em seus pecados. Se tem alguma coisa hoje, por exemplo, que ainda você carrega, algum vício, alguma condenação, você precisa o quê? Fala, Jesus, eu creio no perdão dos meus pecados. Eu creio que alguém já morreu pelos meus pecados, já me substituiu, já sofreu a condenação por causa de mim. A base do evangelho é essa, tá? Então, que fique aqui então para nossa reflexão, isso aqui. Para a salvação é necessário crer. Se você mostrar esse texto para alguém, simplesmente diga para ele, olha, o que é necessário que vocês façam? Creia, tá? Que Jesus Cristo é o Salvador, tá bom? Deus abençoe sua vida. Muito obrigado até aqui. Vamos pro próximo. Tchau, tchau.